por que ele vai querer isso? Todo mundo gosta. Por isso que tem hora que a gente começa a contar, tem hora que a gente não começa a contar, tem hora que a gente faz de um jeito, tem hora que a gente faz de outro. Falando disso e pensando nisso, vamos fazer uma transmissão da palavra de forma diferente. Aí, claro, precisa usar a Bíblia, não é? Mas não só a Bíblia. Quero agradecer quem está aqui conosco. Vocês estão bem? Hoje nós vamos aprender uma história muito linda que nos fala sobre o plano perfeito. O plano perfeito de Deus. E nessa história nós vamos ver que o nosso alvo é o céu. Você sabia que o nosso alvo é o céu? Com essa história, nessa história é nos ensinar qual é o caminho que nós devemos percorrer, o caminho que nós devemos seguir até chegar no nosso alvo final, que é o... Qual é o nosso alvo final? O céu. Muito bem, meu amor. O mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não tenha vida eterna. Está escrito no livro de João, capítulo 3, e versículo 16. Vamos repetir? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra do Senhor está nos ensinando que Deus nos amou de uma forma tão especial, Deus nos amou de uma forma tão maravilhosa, como a nossa tia estava lendo ali a palavra, falando que Deus nos amou de uma forma muito grande, muito especial. O amor de Deus por nós foi tão grande, que Ele enviou quem para esse mundo? Deus enviou quem para esse mundo? Jesus. Ele enviou Jesus, que era o único filho de Deus, que é o único filho de Deus, e ele enviou Jesus para morrer por nós, para que nós tivéssemos o direito de estar com ele novamente lá no céu. Vocês sabem que toda viagem tem um destino, né? Quem aqui gosta de viajar? Muito bem, eu também gosto de viajar. E quem já viajou de avião? Eu não. Mas quem viajou sabe que é muito bom, né? Então, toda viagem tem um destino. Tipo, se eu vou fazer uma viagem daqui para Arapiraca, qual é o meu destino final? Meninos, olha a conversa. Eu vou fazer uma viagem daqui para Arapiraca. Qual é o meu destino final? Arapiraca, muito bem. Então, o nosso destino final, ele é o céu. Toda viagem tem um destino. E nós estamos aqui de passagem. Nós vamos viver aqui nessa terra para sempre? Não, né? Nós estamos vivendo aqui de passagem. E hoje nós vamos aprender como seguir esse caminho para chegar até o nosso destino final. Qual é o nosso destino final? O céu. Muito bem. Está escrito no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 2, diz assim: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Nós estamos esperando quem? Jesus Cristo. E ele vai vir de onde? Do céu. E ele vai vir fazer o que aqui? Ele vem nos buscar. Quem é que está esperando Jesus Cristo? Só? Muito bem, todo mundo, né? Nós estamos esperando Jesus. E como vocês imaginam que é o céu? Bonito, né? E lá no céu, a Bíblia diz que lá no céu haverá ruas de ouro. Nós vamos para lá. O nosso destino final é aonde? E lá vai ter o quê? Ruas de ouro. Lá nós vamos andar em ruas de ouro. O céu é um lugar muito lindo. E a Bíblia diz também que lá no céu não vai ter tristeza, não vai ter sofrimento,
não vai ter dor. A gente vai sentir o que lá no céu? Alegria, paz. Qual é o nosso destino final? Como vai ser as ruas lá no céu? De ouro. E lá no céu nós vamos sentir dor? Choro? Tristeza? Vamos sentir o quê? Alegria. O que mais que nós vamos sentir lá no céu? Amor. Muito bem, Bia. O que mais? Felicidade. Muito bem. O que mais? Paz. E a palavra do Senhor também diz que lá no céu nós não vamos chorar. Por quê? Está escrito no livro de Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 4, está escrito assim: Ele enxugará dos olhos dele todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, e nem choro, e nem dor. Nós vamos sentir o quê lá no céu? Alegria. Muito bem. Lá nós não vamos sentir sofrimento. O céu, ele é a morada de Deus. Mora onde? Lá no céu. E ele também fez para todas as pessoas que o amam. E todas as pessoas que aceitarem Jesus como seu Salvador têm a promessa de viver lá no céu para sempre com Deus. Só vai morar lá no céu quem vai ser o quê? Aceitar Jesus. E quem aceitar Jesus como seu Senhor vai morar onde? No céu. Na Bíblia, no livro de João, capítulo 14, versículo 2, Jesus disse: Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar para vocês. Jesus foi preparar lugar para a gente aonde? No céu. Lá no céu. E vai ser um lugar muito lindo? Sim. Como serão as ruas? De ouro. Lá a gente vai chorar? Muito bem, meus amores. Aí, o nosso destino final é aonde? Mas pra gente chegar lá, pra gente chegar no destino final dessa viagem, precisamos fazer o quê? Aceitar Jesus. Muito bem, meu amor. E amar, né? Nós temos que aceitar Jesus e amá-lo. E qual é o caminho que nos leva para o céu? Você sabe qual é o caminho que nos leva para o céu? Essa foi uma dúvida também foi uma dúvida de um Jesus, Tomé. Tomé perguntou para Jesus assim: Senhor, não sabemos aonde que o Senhor vai. E como podemos saber o caminho para o céu? Quem foi que faz essa pergunta? Tomé. E ele perguntou para quem? E ele perguntou o que para Jesus? Muito bem, qual era o caminho que nos levava para o céu? Jesus respondeu para Tomé dessa forma: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quem foi que respondeu isso? Jesus. Ele disse que Ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. E que ninguém é ao Pai a não ser por quem? Para nós ir até o Pai tem que ser por quem? Por Jesus. Mas assim, Jesus é o caminho que nos leva ao Pai? Isso mesmo. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Somente através de Jesus é que podemos chegar no céu. Somente através de Jesus é que podemos chegar lá no céu e ir morar eternamente com quem? Com Deus. Mas para nós andarmos nesse caminho, o primeiro passo que nós temos que fazer é o quê? Crer em Jesus. Vocês sabem o que é crer em Jesus? Crer em Jesus é aceitar que Ele é o Filho de Deus e que Ele veio ao mundo para morrer por nós. Ele morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida eterna. Então, quando você crê em Jesus, aceita que Ele é o Filho de Deus. E somente por Jesus é que nós chegaremos ao céu. Você está crendo em Jesus. Então, isso é crer, acreditar. Então, para nós chegarmos até o céu, o primeiro passo é
Seguir a Jesus, que é o único caminho. Nós temos que crer em Jesus, porque quando nós cremos, nós estamos seguindo a quem? A Jesus. E quando nós cremos em Jesus, obedecemos os mandamentos do Senhor, andamos na presença do Senhor, nós temos o direito de morar lá no céu com Deus. Porque Deus, Ele nos prometeu que se nós aceitássemos Jesus, crêssemos em Jesus, nós iríamos morar eternamente com Ele. E Deus, Ele é um Deus que cumpre a palavra dEle. Se Deus fala, Ele cumpre. Porque Ele é um Deus que honra com a palavra dEle. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. E o outro passo que nós temos que dar para andarmos no caminho, que é Jesus, é pedir perdão pelos nossos pecados. É reconhecer que somos pecadores e que precisamos do perdão de Deus. Quando nós pedimos perdão ao Senhor, de verdade, Deus, Ele sabe do nosso coração. Quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus, que a gente mente, falar mal do coleguinha, isso agrada a Deus? E quando nós pedimos perdão, Deus perdoa? Muito bem, Deus perdoa. E sabe o que é que Ele faz? Ele coloca no mar do esquecimento. Ele não faz como, tipo, eu minto para um colega, para uma amiga. Aí depois a amiga chega para mim e diz, você mentiu para mim. Ela joga na minha cara, né, que eu menti para ela. E Deus não faz isso. Deus, Ele coloca no mar do esquecimento e não se lembra mais. Só que nós temos que escolher não pecar mais. Nós temos que pedir perdão ao Senhor e não pecar mais. Nós temos que viver uma vida que agrada ao Senhor. Viver de acordo com a vontade dEle. Para que nós vá morar onde? E qual é o caminho que nos leva ao céu? Jesus. Primeiro nós temos que crer em Jesus, depois pedir perdão pelos nossos pecados, mas quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós também temos que perdoar as pessoas que fazem algumas coisas que a gente não gosta, né? Ou não devemos perdoar? Nós devemos perdoar, né? Vocês lembram que o perdão é como um remédio, cura o nosso coração? Quando nós perdoamos, Deus também nos perdoa. Jesus falou que para o Pai nos perdoar, nós temos que perdoar também. Vocês lembram que Pedro perguntou a Jesus quantas vezes nós deveríamos perdoar o nosso irmão? Quem é que lembra? Pedro disse que era 7 vezes que nós deveríamos perdoar o nosso irmão. E Jesus respondeu que era 8 vezes? 70 vezes 7. Isso quis dizer, Jesus quis dizer, nós não temos um limite assim de perdoar, vou perdoar só 70 vezes, não. Isso, Jesus quis dizer que nós temos que perdoar quantas vezes for necessário. E para o Pai que está no céu nos perdoar, nós temos que perdoar também. E mais um passo que nós devemos dar para seguir o caminho que é Jesus é orar. Muito bem, meus amigos. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós falamos com Deus, nós passamos a ter intimidade com Ele. Intimidade como a gente temos com um coleguinha. Você consegue ter intimidade com um colega que você mal conversa com? Não, né? Para você ter intimidade com Ele, você tem que estar conversando sempre com Ele, né? Assim? Do mesmo jeito é com Deus. Para nós ter intimidade com Deus e ser amigos próximos de Deus, nós temos que falar com Ele todos os dias. Nós temos que orar todos os dias, porque quando nós oramos, nós falamos com Deus, ficamos amigos próximos de Deus, passamos a ter intimidade com Deus. E vamos ter uma vida diferenciada, porque quando nós estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor, Jesus nos dá graça para que a gente consiga viver cada dia mais fiel a Ele, obedecendo os mandamentos do Senhor para morar no céu. Porque para a gente morar no céu, nós não temos que obedecer só algumas vezes. Nós temos que obedecer sempre. E o outro passo que nós devemos dar para continuar na caminhada, seguindo a Jesus, que é o nosso caminho, que é a verdade e a vida que nos leva para ler a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós passamos a conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós lemos a Bíblia, nós ouvimos Deus falar com a gente.
Porque na Bíblia está escrito a palavra do Senhor. Deus escreveu, homens inspirados por Deus escreveram para que a gente pudéssemos saber qual a vontade de Deus para a nossa vida, para que a gente, obedecendo, passamos a viver uma vida que agrade ao Senhor. E o próximo passo é obedecer, porque nós não temos só que ler. Nós não temos só que ler e entrar no ouvido e sair no outro. Não, nós temos que obedecer. Quando Deus falar, minta, nós não devemos. Quando Deus falar, não brigue, nós não devemos brigar. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Porque quando nós obedecemos, nós estamos continuando no caminho para o céu. E também nós temos que compartilhar a mensagem do Evangelho. Nós temos que falar de Deus para o nosso coleguinha. Nós temos que falar de Deus pai que ainda não é crente. Nós temos que falar de Deus para a mamãe, para os nossos amigos que são crentes. Porque quando nós estamos falando de Deus, nós estamos compartilhando a mensagem. Para que, quando nós compartilhamos a mensagem, o Espírito Santo do Senhor toca no coração das pessoas e as pessoas vão aceitar bem e elas vão ter o mesmo destino final que o nosso, que é qual é o nosso destino final? Céu. Então, para que as pessoas que não conhecem ainda Jesus venham conhecer, nós temos que compartilhar a mensagem, a palavra de Deus. E quando Jesus, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, que é o livro que está no céu, escrito, e nele está escrito o nome de todas as pessoas que aceitaram a Jesus e estão obedecendo os mandamentos do Senhor. Porque para ir morar no céu, tem que ter o nome escrito de qual livro? No livro da vida. E quando nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, quando Jesus vier buscar a igreja, nós iremos com ele. Mas nós só iremos se aceitar Jesus e continuar obedecendo os mandamentos do Senhor. E quando nós chegar lá no céu, nós vamos ter uma recompensa. Vocês sabem qual é a recompensa que nós vamos ter? Quando lá no céu, a recompensa que nós é a coroa da vida. Jesus vai nos dar essa recompensa para quem chegar lá. Então, meus amores, vamos continuar obedecendo ao Senhor. Aqueles que ainda não aceitou Jesus, vamos aceitar, vamos obedecer. Vamos falar para os nossos colegas, para os nossos pais, para que eles também venham aceitar e ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque quando chegar lá no céu, receber a recompensa que é da vida. Muito bem, meus amores. Vamos para as perguntas? Quem é hoje? Os meninos? Quem vai participar? É menina. Menina. Primeira pergunta para ele. Onde é o lugar do nosso destino final? Muito bem. Vai lá. Qual foi o discípulo que perguntou a Jesus que não sabia qual era o caminho? Jesus disse que ele era o quê? Que levava até o Pai? O caminho, muito bem. A Bia. Lá no céu, o que nós iremos sentir quando chegar lá no céu? Muito bem. Qual é o primeiro passo que nós temos que dar para seguir o caminho que é Jesus? Não. Eu sei. Qual é o primeiro passo? Aceitar Jesus. Crer em Jesus, né? Muito bem. Então quem acertou? Eu. A Bia. Maria. Só as três, foi?